Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nossa aula de catecismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como oração inicial, quero rezar o salmo de hoje, da liturgia de hoje, que é o Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Estamos no segundo inciso desse terceiro mandamento, não é? O último mandamento, portanto, da primeira tábua da lei, chamados três mandamentos referentes à divindade, referentes a Deus. Estamos no subtítulo A Eucaristia Dominical, que é a missa, o dia do Senhor. A página é 569, o número a partir de 1172. Pega o seu catecismo para que a gente possa fazer esta aula, não é? Esta aula, e ver se a gente termina este artigo para entrar no novo capítulo que tem a partir do quarto mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo, que é a abertura, ou seja, o próximo referente às coisas humanas, a coisa dos homens. Vamos avante. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. Essa afirmação é excelente. Veja, é sine qua non para a comunidade eclesial, ou seja, para a Igreja. O Papa, até então, João Paulo II, escreve uma carta circular, chamada encíclica, portanto, que diz assim: a Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. O Concílio Vaticano, veja, na Sacrosanto Concílio, que foi a primeira Constituição Apostólica, no número 7, diz que a Eucaristia é o ápice e o cume, ou cume e o ápice de toda a vida cristã. Veja, o catecismo diz, não é? Que é o coração da vida da Igreja é a Eucaristia. Quem diz que é solidário, quem diz que é fraterno, quem diz que é, veja, que se compadece com o sofrimento humano, com a necessidade humana, veja, e o faz. Tem pessoas que a vida é muito prática, viu? Pastoral, eu quanto pároco, 14 anos, vou fazer 15 agora de padre, 15 anos de pároco, nós encontramos na vida da paróquia e ao redor dela, do paroquiato, pessoas que dizem assim: padre, o que precisar de mim, eu estou disponível. O que precisar de mim, pode contar.
As pessoas que não gostam de missa. Pessoas que não vêm à igreja. Não gostam da Eucaristia. Então nós temos dezenas de centenas de católicos que trabalham para a igreja, que são voluntariado, vejam, dá o dízimo do seu tempo em uma pastoral, em um movimento, em uma associação, em um ministério, faz tudo, se encontra durante a semana, agiliza as coisas do seu grupo, mas não participa da Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2177, está falando a Eucaristia Dominical. Está falando. Diz que é o coração da igreja. Pessoas que tocam... Deixa eu pegar agora essa linguagem biológica, fisiológica. As pessoas que tocam no corpo todos os órgãos, mas ainda não tocou no coração do corpo. Sabe o que é isso? O coração é o motor de toda a vida. Toda a vida. Vejam. É preciso chegar ao coração. Vamos avante? O domingo, dia em que, por tradição apostólica, atenção, por tradição apostólica, portanto, antiguíssima, se celebra o mistério pascal. Deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa, de preceito por excelência, o domingo. O que diz a Igreja Católica? O domingo é o dia de preceito por excelência. Por isso que é sempre festivo e solene o domingo. Não é? E quem diz isso é Santo Inácio de Antioquia. Vejam, na carta magna que ele escreve. Número 9, o parágrafo 1º. Vamos avante? Não é? E diz mais, não é? O que ele diz, veja. E o Código de Direito Canônico, a lei, fundamenta isso. No número 1246. Que vai para o número 2043. Que tem uma nota de rodapé de número 252, que diz assim, veja. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, da Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. A partir desta importância, a lei se estende para todas outras festas e solenidades e dias de preceito. A começar pelas festas de Nossa Senhora, a Bem-aventurada. Depois os apóstolos, vejam, e vem os santos. São José, o castíssimo esposo de Maria. Nessas solenidade, por isso que, atenção, a gente está falando da moral, não é? Da moral cristã, a missa de preceito. Por isso que um católico se perde por motivos bobos, portanto, ou seja, se não tiver motivo de perder, e se a gente se organizar, a gente não tem motivo de perder a Santa Missa Dominical, se não vai, é pecado mortal, porque é contra o mandamento, terceiro mandamento. E só pode quem está mortalmente estar, veja, distante da Eucaristia, não está em comunhão quem peca mortalmente.
logo para voltar a comungar, tem que se confessar. Deu para entender? Muitos não sabiam disso. E se sabia vagamente, porque não sabia a origem. Aonde se encontra isso? Se encontra no 3º mandamento, no item que fala da missa dominical. Vamos avante? 2178. Esta prática da Assembleia Cristã data dos inícios da era apostólica, que eu falei para vocês, antiguíssima, não é? Por exemplo, fundamentado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 46. Este aqui é bastante conhecido, estes versículos, não é? É que todos se encontravam dominicalmente, eram assíduos na oração e que tinha tudo em comum. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Veja. E o texto mais antigo que fala sobre a Eucaristia, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, que fala daquela narrativa da Eucaristia. O texto mais, não é antigo. A epístola aos Hebreus lembra: não deixemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos animar-nos sempre mais. Olha que os Hebreus está colocando capítulo 10, versículo 25. Quando fala de assembleia, está falando da missa dominical. E procuremos nos animar, ou seja, convidar, motivar, oportuna e inoportunamente. Cuidado, católico, você disse: eu estou fazendo minha parte, eu vou para a missa. O meu vizinho, ele não sabe da dele, padre. Olha que o texto: convidar um católico que está afastado para a missa é um ato missionário. Convidar um católico que está afastado é um ato evangelizador e dos maiores e melhores. Cuidado. Por quê? Porque a Eucaristia é o coração da igreja. É o coração da igreja. Ah, você gosta de evangelizar, você gosta, mas talvez você esteja, sem falar que são os nossos irmãos, não é? Que são cristãos também, mas talvez você esteja apenas evangelizando de forma protestante, com a Bíblia, levando a palavra, não é? Levando um consolo, mas sem fazer com que aquele cristão que está afastado e está aonde está, e porque se encontra assim, porque está afastado. Porque não está na presença do Senhor, fisicamente. Olha aqui, Tomé. Nós vimos já. Olha aqui, Tomé. Toca. A Eucaristia é Jesus ressuscitado de forma física. Diz o Catecismo da Igreja Católica. De forma palpável. Podemos ver, podemos tocar, podemos sentir. E se minha evangelização não é suficientemente convincente para que as pessoas venham à missa, não é? Então a minha evangelização está faltando alguma coisa. Atenção, missionário, missionária, evangelizador. Se a tua evangelização, no mínimo ou no máximo, leva apenas para o teu grupo de louvor, de oração, com todo respeito, para o teu ministério, está faltando alguma coisa, está faltando a centralidade. E aí é para a gente questionar a nossa fé. A fé do evangelizador, a fé do missionário. Eu amo a Eucaristia, eu amo a Santa Missa, porque a gente convence mais ou menos da forma que a gente testemunha e que a gente testemunha pelo amor. Quem testemunha pelo amor convence, atrai, encanta, fascina. Por que essa pessoa é assim, tão serena? Por que essa pessoa é assim, tão em paz? Por que essa pessoa é senhora dela mesma, é senhor dele mesmo, não é? Da melhor forma, não da forma soberba, prepotente o suficiente, mas da melhor forma.
Veja, livre de todas as correntes, de todas as impressões, de todas as vaidades, mas com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós nos conhecemos. Veja. Por quê? Porque essa pessoa, com muito esforço, a trancos e barrancos, como nós dizemos aqui no Nordeste, aprendeu o que é essencial na vida dela. E somente o essencial na nossa vida é que nos traz felicidade, alegria verdadeira. Cuidado, atenção. Vamos avante? 2178. Terminamos. Vamos para a segunda parte, que diz assim: a tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da Santa Missa e Divina Liturgia, terminar a oração e não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes: este dia vos é dado para a oração e repouso. É o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Veja, né? Pseudo Eusébio Alexandrino, no sermão dominical que ele faz. E é interessante isso aqui, porque aqui tem a estrutura que Carlo Acutis seguia, sobretudo na missa dominical. Atenção para nós. E muitas vezes o padre, por tantas missas, faz a mesma coisa. Mas se você tem tempo, e que nós todos deveríamos ter, qual é a estrutura, viu, dessa segunda parte do número 2178? A estrutura é essa. Eu deveria chegar no mínimo, à igreja para a Santa Missa 10 minutos antes. Para quê? Para conversar? Não. Para curiar? Não. Para ver a vida dos outros? Não. Para fofocar? Não. Mas para me preparar em oração para o grande mistério que eu vou celebrar. Veja. Ou seja, ter um momento de oração antes, dentro da igreja. Ah, padre, mas eu já rezo o dia todinho em casa. Olha aqui. Nananina, não. Nada de desculpas, nada de argumento. Vamos ser obediente, fiel, como a igreja pensa para nós. Chegar antes da Santa Missa e rezar. Tem gente que chega antes da Santa Missa, mas não pode sentar alguém à direita e à esquerda que começa logo a fazer observações, a conversar, a incomodar, a chamar a atenção. Nada. Participa da Santa Missa em estado mais contrito do mistério, profundamente, e depois da despedida ainda fica um tempo de adoração, que nós chamamos a Santa Igreja, na Divina Liturgia chama de, veja, chama ali, ação de graças, ficar, por Deus ter permitido participar de tão excelso, veja, sacrifício. Alessandro Rodrigues, não é? Kadosh, deve ser isso, não é? Ele está dizendo: e quando a gente lê um padre dizendo que não precisamos de ir ao templo, o templo é um detalhe. Meu querido, é o irmão meu, eu sou padre, ele é padre, né? Infelizmente, todos nós precisamos nos convertermos. Vamos rezar por esse padre. E como este, existem centenas de padres que pensam assim. Sobretudo por causa de um vírus agora.
nós religiosos enchemos a nossa cabeça de ideias pagãs e confirmamos com alguns peritos, não é? Tem uma infectologista que está viralizando, dizendo que não é nem para se discutir isso. Os próprios religiosos deveriam, por conta própria, fechar os seus templos. E é interessante que no supermercado não se pega Covid-19, na panificadora não se pega Covid-19, nos frigoríficos não se pega, na rua não se pega, no barzinho não se pega, só se pega coronavírus na igreja. Veja que absurdo. Jesus ainda hoje, Jesus não foi apenas perseguido pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos e pelos fariseus. Ainda hoje Jesus é perseguido pelos estados laicos e laicizados, por homens ateus e pagãos, indiferente à religião. E a gente, para salvar a própria pele diante de um vírus, a gente concorda, a gente faz essas políticas malditas. Pois é, Alessandro, não é? Alessandro, você é de onde? Coloca aí. Ele tá contribuindo, está dizendo, em ônibus cheio, em trens, em aviões, não pegam. O Covid-19, me desculpe, viu, a ironia, é muito religioso. O Covid-19 é mais religioso do que alguns religiosos, porque eles só gostam de igreja, só estão na igreja. E essa igreja, mais do que as outras, é católica. Então, o Covid-19 é muito tradicional e é muito ortodoxo. Porque só gosta de igreja, e igreja católica. As igrejas católicas não podem mais abrirem, não podem mais celebrar missa. Em estados e mais estados, os padres e os bispos estão com a igreja fechada, somente com a equipe litúrgica, com a PASCOM, não passa de 5 ou 7 pessoas, e ainda os fiscais vão para fechar as igrejas. Que não pode, quer dizer, não é a questão de celebrar com o povo, mas, não é essa questão mais. A questão é que não pode mais rezar. A questão mais que não pode agora rezar a missa. A missa tem um cântico que diz assim: quem comunga se torna perigoso. A missa ainda é um perigo para essa sociedade pagã, gentil, ateia, indiferente a Deus. Por quê? Porque a Eucaristia é Jesus ressuscitado. Então espalha o boato como aqueles do Sinédrio, os políticos, não é? Os políticos, os senhores de moral da sociedade, pagaram aos soldados para espalhar um boato que roubaram o corpo de Jesus, e até hoje. Veja que uma Cavalcante diz: a forma amorosa de aderir a Cristo Jesus é na santa celebração eucarística. Ah, se fôssemos sensíveis a este mistério. Amém. Navinha Maria diz: temos que lutar. Lutar para isso não acontecer, padre. Não é? Vera Lúcia Pereira pergunta em que alguns padres acreditam na consagração eucarística. É verdade, infelizmente. Ana Gorete: aqui onde mora a igreja está fechada. Veja aonde é, Ana. Não é? Severina Rodrigues: praias, shoppings, ninguém pega. É verdade. Rios, lagos, açudes, piscinas. Não é? Alessandro Rodrigues está dizendo: sou de São Paulo, capital, comunidade católica, Kadosh. Ah, de vida e de aliança. Você é o fundador, meu querido? Muito prazer. Vamos lá, para nós continuar. Vejam como o catecismo da igreja Venda Nova do
imigrantes. Espírito Santo, Ana Gorete. Veja como o catecismo é atual, como a doutrina da igreja ainda é profética. Vejam. E um profetismo sano para a nossa fé. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. A santa doutrina. Não é? Pensar como o magistério, a tradição fundamentada na Sagrada Escritura pensa, do que está enchendo a minha cabeça com especialistas. E cuidado, ninguém morre de véspera. Nós não somos suicidas, eu já disse isso aqui, por isso que cuidamos da nossa vida, não é? Por isso que somos prudentes. Cristão não é insano, cristão é prudente, tem a virtude do discernimento, cuida da vida, é a favor da vida. Não existe nenhuma igreja, não existe nenhuma religião que cuida mais da vida do que a Igreja Católica. Veja, o Vaticano II, na pessoa do Papa Francisco, comprou agora milhares, centenas de milhares de vacina, porque o Estado lá, o país, não comprou para os moradores de rua, para vacinar todos. E nós temos contato lá em Roma, graças a Deus, de religiosos e religiosas, não é? Uma coisa boa que as redes sociais que nos põem em contato, né? Temos contato na China, no Japão, veja, na África, Moçambique, Angola, na Europa, França, Espanha, na Itália. E as religiosas dizem: padre, nós estamos vivendo o Evangelho. Não é? Naquela grande expressão de Cafarnaum, levavam todos os enfermos, todos os doentes, e aqui a fila enorme de moradores de rua, e o Vaticano II, a Igreja Católica, está imunizando. Veja, então a Igreja Católica não é contra, mas nós temos os nossos direitos. É contra a nossa legislação, qual o direito canônico, é contra também aos mandamentos. Nos proibirmos de adorarmos, de louvarmos, de cultuarmos o nosso Deus. Sim, Padre, por enquanto somos da aliança, por graça e misericórdia de Deus, sou fundador. Amém, meu querido? Vou passar a rezar por você e o seu chamado. Vamos avante? Vejam, 2179. Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis. O conceito agora de paróquia, viu? Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular. Quando os documentos falam de igreja particular, está falando de diocese, tá certo? Cada diocese é uma pequena porção do povo de Deus, onde a igreja está todinha presente na pessoa do apóstolo, que é o bispo. E seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, ao padre que representa o bispo nesta comunidade de fiéis, como seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. Vejam, e aqui, não é, está para o Código de Direito Canônico, o número 515, o inciso 1º, tem esta lei. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica. Reúne-o nessa celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo. Pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas, como diz, não é, o documento da igreja, ou os documentos da igreja dizem. E o que diz aqui, não é? São João Crisóstomo, veja o que São João Crisóstomo diz: não podes rezar em casa como na igreja. Atenção aqui.
Porque nunca se falou hoje em igreja doméstica, ou seja, na família, por causa da proibição, não é? Toda as formas passivas que nós estamos, os cuidados passivos, que é não sair de casa, não é? Distanciamento social, usar álcool em gel e a máscara, certo? Se sair, usar tudo isso, forma passiva. Mas veja, São João Crisóstomo, boca de ouro, está dizendo: não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Vejam, São João Crisóstomo diz isso. Ele está dizendo claramente. Veja, tem um valor eu rezar em casa e outro valor eu rezar na igreja. Eu rezar de forma comunitária com só a minha família, existe um valor diante de Deus. E eu rezar com a família eclesial de fé, tem outro valor diante de Deus. E em comunhão, em unidade com o bispo e com o pároco, com o presbítero. Veja, está dizendo claramente. E um dos maiores pregadores da antiguidade, veja, que é chamado Boca de Ouro. E faz parte da santa tradição da igreja. Vamos para o título agora, a obrigação do domingo. Veja, a obrigação do domingo. 2180. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Entendeu o termo? Veja, eu não tenho direito, eu não sou livre, eu tenho obrigação de participar da missa. E aqui o Código de Direito Canônico, a legislação da igreja, número 1247, é a lei da igreja. Vamos avante? Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Ou seja, no sábado, de 5 horas em diante, certo? Em razões pastorais, o pároco pode celebrar antes, e é válido a missa dominical, como tem uma comunidade que eu celebro, por exemplo, 31 de março, celebro às 16 horas, então já é válido a missa dominical, certo? Quando é no sábado. E em razões pastorais, de meio-dia para a tarde, também é válido. Mas, liturgicamente, é a partir das 5 horas, o inclinar o pôr do sol. Como eu celebro em Ibiratinga, por exemplo, que é uma comunidade de Santa Rita de Cássia. Já é a missa de preceito, a missa dominical. Tá certo? Vamos avante. 2181. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Não é? No item Eucaristia Dominical, disse que a Eucaristia é o coração da igreja. Veja, nesse item, a obrigação do domingo, vou repetir a afirmação. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Veja, toda a tua vida de segunda até o domingo, tudo que fizeste de forma pessoal, individual, de forma familiar, não é? Dos teus trabalhos, da tua profissão, contribuindo para uma sociedade justa, humana, mas fraterna, pela tua mão de obra, pela tua
criatividade, veja, os teus dons e inteligência, tudo será, o que diz? Fundamentado e sancionado quando tu participas apenas de 1 hora da Eucaristia. Tudo será ali legitimado. O culto agradável, a tua ação de graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esta semana tu me guardaste. Obrigado, Senhor, porque nesta semana tu me livrastes. Tu me protegeste. Obrigado, Senhor, porque renovaste as minhas forças. Obrigado, Senhor, porque aquele problema, tu com serenidade, com prudência, me orientaste, me conduziste a resolvê-lo. Veja. Obrigado, Senhor, porque esta semana eu fiz a experiência do perdão, da misericórdia, do teu amor. Tudo isso é sancionado da Eucaristia Dominical. A gente leva uma bagagem enorme da semana toda, independente se eu me lembre ou não. Independentemente se eu me recorde ou não, eu levo tudo isso, porque o Senhor teu Deus, é o Senhor todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe. Ele não só recebe aquilo que tu pedes na Eucaristia, aquilo que conscientemente tu levas, mas tudo que fazes. Agora, o contrário é verdadeiro. Cuidado. Por isso que nós devemos pedir perdão pelos pecados de omissão, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal que fizemos. Veja, quando tivemos oportunidade de amar e não amamos, pedimos perdão ao Senhor também. O contrário é verdadeiro. Talvez você, depois dessa live, né? Eu não sou grande coisa não, viu? Mas depois um pouquinho, você vai celebrar com mais consciência. Você vai celebrar com mais, veja, propriedade. Você vai se concentrar mais. Eu tenho um curso aqui, viu? Um curso que está sendo postado na íntegra. Primeira, segunda, terceira aula, na outra página. Padre Edivânio Exorcista, o curso de liturgia que eu dei na íntegra. Mas se você não fez ainda esse curso de liturgia com o Padre Edivânio, faça, aproveite. Está lá na página. Está lá na página. Tá certo? Vamos avante. Veja. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença. Cuidado com bebês. Olha como a igreja é misericordiosa e compreensível. Ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Então fala com o pároco, né? Veja. Não é? Isso está na lei, viu? Código de Direito Canônico 2247. Você é um cuidador, é um filho que está com uma mãe, com um pai, com um irmão que não pode sair. Então, veja, é dispensado. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação comete, atenção aqui, se você está com o catecismo da Igreja Católica, você não tem como dizer, não, o padre exagerou. Comete pecado grave. Ah, padre, eu pensei que ia dar tempo, mas eu fui para a praia e não deu tempo. Não. Você não é inocente, não. E não venha com essa conversa para o pároco que faz raiva. Não é? Ah, chegou alguém, padre. Chegou alguém. Então, você trocou. Você trocou esse alguém por Deus. Certo? Trocou. Porque a gente sabe que nos finais de semana a gente recebe tantas visitas. Mas a gente tem que fazer, é um testemunho que a gente dá. Sem fazer com que essas visitas, elas se adequem. E a partir desse testemunho, elas conheçam, de fato, a nossa fé, a vivacidade da nossa fé. Ah, padre, chegou uma pessoa que há anos, né, não vinha na minha casa. Aí ficaria feio. Foi o que você fez.
Foi o que você fez com Deus. Que Deus não lhe deixa por nada, que Deus não lhe troca por nada, que Deus enviou o seu filho para morrer por você. Foi o que você fez, não é? Leva este amigo para a igreja, para a Santa Missa, ou participa da missa pela manhã e diz, olha, chega depois das 8, chega depois das 9, que a gente tem o dia todinho livre. Entendeu? Isso é questão de priorização e de organização. Certo? Severina está dizendo, seus cursos são maravilhosos, super recomendo, vale muito a pena conferir. Obrigado, minha missionária. Elizabeth está dizendo, verdade, padre. Navinha está dizendo, suas aulas têm muito ajudado, muito, padre, o que bom para mim, aleluia. Jacira está dizendo, isso mesmo. Vamos avante. 2182. A participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e a sua igreja. Olha aí. Aquilo que eu falava. E o número 2182. A qualquer pessoa você vai dar esse testemunho, não é? O testemunho de pertença à igreja, de fidelidade a Cristo, veja, e a sua igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Olha aqui. Assim os fiéis atestam. Se fazem isso, é radicalismo, não precisa isso, missa tem todo dia, missa tem todo domingo, não precisa. Sobretudo esse tempo, vamos voltar um pouquinho esse tempo em outro aspecto. Por quê? Não é? Tem cristão mole, não é? Frouxo, com medo de um Covid, veja, voltou à missa. É permitido. Aqui mesmo no estado de Pernambuco, voltamos com horários limitados, de 5 horas da manhã até 8 horas da noite. Então a gente coloca as missas nesse horário, mas tem muita gente que não aparece, que o pároco conhece. Domingo até 5 horas, de 5 até 5 horas, a gente coloca e os leigos não vêm. Veja, e é permitido. E é permitido. Ou seja, se você não vem para a missa, e começa a reclamar porque o governador não permite que se abra a missa, então me desculpe, você não é um fiel, você é um agitador, é uma agitadora, e de agitadores a igreja não precisa, porque a igreja não é contra o Estado, entendeu? A igreja está reivindicando seus direitos. A igreja não é rebelde, não. A igreja está reivindicando os seus direitos. Se o católico, por redes sociais, se o católico levanta a bandeira, é isso mesmo, bispo fulano, é isso mesmo, padre cicrano, dá aquele apoio moral para agitar, para bagunçar, aqui a gente diz assim, o corete, não precisa desses leigos. Leigos que exigem porque está sentindo falta, saudade da Eucaristia, quer participar da missa. Aí sim, esses têm o direito de reivindicar, porque quer, sente saudade. É um fiel. Mas quem não vai para a missa, quem não vai para a igreja, nem passa por lá, diante de uma imagem, fazer a sua veneração, diante do santinho fazer a sua adoração, e depois vem levantar a bandeira, nada linda não. Esses tipos de leigos, tipos de pessoas, levanta a bandeira por tudo. É do contra. Então, LGBTQ+, não é? Teologia, ou não, teoria de gêneros. Ele tudo levanta a bandeira. Basta estar de contra, não é? Nessas teorias de gêneros, por aí. Que não é cristã. Veja, nós não precisamos disso. Nós precisamos de fiéis
de fiéis, de católicos conscientes, que reivindica, reclama porque está com saudade, porque ama Jesus na Eucaristia. Tá certo? Então, simultaneamente, testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sobre a moção do Espírito Santo. 2183. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra. Se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então se dedique à oração durante o tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Isso no domingo. Vamos lá. O Código de Direito Canônico 1288, inciso 2º. O que diz a Igreja? A orientação teológico, bíblico, legislau, não é? Da lei. Se não existir na comunidade a missa dominical, na comunidade, ou seja, as mais afastadas, na cidade tem condições de sair e ir para a matriz, o centro, certo? Aqui, vou pegar a minha experiência. Mas nós temos, a usina da Trapiche dá para vir, não é? Mas nós temos ali nos Engenhos, Ibiratinga e 31 de março. Quando a missa, e tem capela, atenção, não é? Para as comunidades que têm templo, capela, quando a missa for celebrada durante a semana e não no domingo, a comunidade se organiza para abrir ao menos um horário à capela e promover alguma oração comunitária. Se não tem condições de fazer a liturgia da palavra, ao menos se reza o terço comunitariamente. Organiza, marca horário, diz que a igreja está aberta esse horário para as orações pessoais e horário tal vai se rezar o terço, uma oração comunitária. É isso que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica. Ouviu Josilda? Ouviu Severina? Ouviu Elizabeth? A comunidade tem que se organizar para oferecer para os seus membros, não é? Que se fique ao menos um horário aberta dominicalmente. Foi durante a semana. Por exemplo, essa semana eu celebrei terça-feira em São Judas Tadeu. Domingo deveria abrir um horário de manhã, ou à tarde, ou à noite, e promover um momento de oração comunitária para toda a paróquia. Padre, mas não vem ninguém. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. A consciência que você está sendo fiel à igreja. Está na presença do Senhor. E outra coisa, a gente não reza para as pessoas. A gente reza pelas pessoas. A gente reza para Deus. A gente reza para Deus. É outra coisa que a gente tem que crescer nisso. Que a gente não reza para público, a gente reza para Deus. Tá certo? Esse é muito preciso, mais de uma aula, não é? Vou terminar essa aula já 42 minutos para entrar no outro item, né? Dia de graça e de interrupção do trabalho. Veja, dentro desse terceiro mandamento, tá certo? Vou baixar agora, daqui a 5 minutos eu volto com a segunda aula. Espero, se você não tiver tempo de participar desta outra aula, mas vai ficar gravada, tá certo? Para que você possa fazer a aula. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.